Olá, jovem! Tudo bem contigo? Passou bem a semana? Está animado para o nosso estudo? Seja muito bem-vindo ao nosso Código Aberto que começa exatamente agora. Você já sabe que esse é o programa onde o espaço do jovem é garantido na TV Novo Tempo para a gente conversar, para a gente sonhar, dialogar e, acima de tudo, para a gente abrir a palavra de Deus e deixar Deus abrir a nossa vida para toda a eternidade. Aqui a gente conversa, discute, mas acima de tudo participa com você. E você, está participando com a gente? Entra no nosso Face, o endereço está aqui, participe, interaja, curta com a gente as mensagens diárias que estão ficando lá no selfie do código e acima de tudo, defenda e vista a camisa desse programa, porque jovem, aqui é o teu momento de dialogar com Deus, de sonhar com o céu e com amigos como a gente aqui, termos a esperança no nosso coração. De novo, estamos com o nosso grupo aqui fantástico de discussão. Pastor Marcelo, bem-vindo. Que bom, Moara, você está cada vez participando mais e bem à vontade já, né? Quarta semana, já passou a curiosidade do começo, né? Já. Tá bom demais. Tati, mais uma semana juntos, né? Sim, tá bom. E Jefferson Pilar, nosso paizão, coruja, né? Tamo junto. Mas aí um grande cristão. E como sempre, cantor, compositor, músico, filósofo, Felipe. Só músico, já ajuda. Não, mas tá bom demais tuas participações, viu? Os outros eu sou mais enxerido. Não, mas seja bem-vindo, seja bem-vindo com isso, né? Obrigado. Pessoal, vamos fazer uma oração e já fecha teus olhos onde você está, perante a televisão, perante o seu computador e vamos pedir para Deus participar dessa nossa discussão especial com a palavra nas nossas mãos. Jefferson Pilar, ora pra gente, por favor. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui com a Tua Santa Palavra aberta. Nos ajude, Senhor, a entender cada dia mais o Seu propósito para nossas vidas. Não nos ajude somente a entender, mas também viver, ó Deus, os Seus propósitos para nossas vidas, Pai. Abençoe os nossos espectadores, que eles também possam abrir o coração, que eles também possam entender o que o Senhor tem para dizer para ele, Pai. Dá-nos a Tua paz, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 A gente não esqueceu não, se você está assistindo o programa inédito dessa semana, no sábado à tarde, amanhã, domingo, vai ser o domingo de Páscoa. E mais do que nunca, jovem, é importante lembrar a você que na TV Novo Tempo a gente mostra a verdadeira Páscoa. Aproveita esse final de semana para você mais do que nunca colocar Jesus no teu coração e refletir sobre a eternidade que ficou descarada na cruz de Cristo. Por isso que no Código Aberto a gente sempre lembra você as coisas eternas e importantes da vida. Pastor BJ, que é o nosso pastor padrinho, já vai introduzir o assunto de hoje, porque pega a tua Bíblia, abre em Mateus capítulos 5, 6 e 7 e nós vamos fazer uma viagem no mais importante discurso de Cristo, o Sermão da Montanha. Pastor BJ, qual é o recado de você para o Código Aberto? Eu nasci e cresci em Brasília, próximo a um dos palácios do presidente da República. Várias vezes eu tive que pular o muro da casa dele para pegar minha bola de futebol que caía lá. Brincadeira, não era tão perto assim. Mas estando próximo e estando em Brasília, vários momentos eu via carros federais passando. Em um momento eu estava jogando futebol, tive que sair do campo com meus amigos porque ali pousou o helicóptero do governador. Via desfiles e festividades, isso era muito comum. Um dos que mais me marcaram, embora eu não estivesse presente, foi o que naquela época foi a posse do presidente da República. O meu pai foi, tirou muita foto, me mostrou depois, mas eu vi que aquilo ali foi uma mobilização geral. Esse discurso e esse desfile, esse momento, ele é muito especial. O presidente passa num carro aberto, ele sobe a rampa do palácio e fala ali o seu primeiro discurso que traz as diretrizes de como será o seu governo. Sabe, o Sermão da Montanha, ele foi como que o start, o discurso de posse de Jesus no seu ministério aqui na Terra. Foi nesse sermão que ele mostrou quais seriam as diretrizes de todo o trabalho que ele faria enquanto estivesse pisando nesse solo. E nesse discurso, Jesus ele falou coisas incríveis, principalmente sobre a lei de Deus. Muitos dizem que não, Jesus aboliu a lei, Jesus disse que não precisamos mais guardá-la, mas se a pessoa quer provar isso, ela tem que passar longe do Sermão do Monte. Mas por que, pastor? O que Jesus disse nesse sermão que pode mudar minha concepção da lei de Deus? Acompanhe no estudo de hoje. O discurso de
posse de Cristo. Gostei, pastor BJ, é isso mesmo, participando do Código Aberto, e aqui você sabe que nós temos um guia de estudo, como sempre, jovem, a oportunidade de você conhecer a Palavra de Deus. Se você quiser ampliar teu conhecimento da Palavra de Deus, participe com a gente nesse estudo da Bíblia. Olha só, aqui o site está aparecendo na sua tela de televisão, no seu computador. Você pode compartilhar a fé, a esperança e a verdade acompanhando o Código Aberto. E também, olha que presentão para você. Isso aqui é fantástico. Meu querido jovem, você pode receber inteiramente grátis esse estudo bíblico colorido, feito especialmente para o jovem, na linguagem do jovem, o resgate da verdade. Nosso objetivo no Código Aberto é se aprofundar na Palavra de Deus, de um jeito jovem, mas nem por isso superficial. E você pode receber esse estudo bíblico na sua casa inteiramente grátis. Lembrando a você, quem responder as perguntas e acertar, obviamente, pelo menos 70% delas, vai poder escolher entre 3 CDs da Novo Tempo. Olha, um presente para você. Duetos, solos, vamos lá, cadê o Edinho? Vem para cá. Edinho tá ali, ó. Duetos, solos ou também grupos, trios e quartetos. Essa é a prova de uma promoção evangelística, espiritual, missionária, para você participar com a gente estudando a Palavra de Deus. Gente, vamos ao assunto. Eu quero só começar lendo um dos versículos que mais me fascina no Sermão da Montanha. Por incrível que pareça, pastor Marcelo, talvez sejam os únicos versículos que Jesus não falou nesses 3 capítulos, porque ele termina de um jeito que para mim sempre me fez refletir. Os últimos 2 versículos de Mateus capítulo 7 falam o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E olha só, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala, é o discurso de posse de Deus. E no final desse discurso, dizem, pastor, que as multidões se maravilharam, porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como as autoridades que eram os escribas. Pastor, antes da nossa discussão, dá para a gente um panorama geral do Sermão da Montanha e por que esses 3 capítulos da Bíblia são tão importantes para o jovem que assiste o Código Aberto? Porque, acima de tudo, o Sermão da Montanha, além de ser o discurso de posse de Jesus, como o pastor disse no vídeo, ele é um resumo de todo o ensino dele. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, algumas pessoas que procuram analisar historicamente os relatos do Evangelho, chegam até a dizer que esse discurso não foi só proferido uma única vez. Que muito do que foi dito aqui, foi dito várias vezes por Jesus. E aqui no capítulo 5, Mateus, ele sintetiza tudo. Alguns até falam que o Sermão da Montanha pode ter durado até alguns dias. É mesmo? Porque Jesus, ele andava pela Galileia com as multidões, e você vê, por exemplo, numa das histórias do Evangelho, quando Jesus passa dias com a multidão, inclusive ele até se preocupa com a situação física do povo que estava seguindo, ouvindo, sem comer. É quando ele realiza a multiplicação dos pães. Então isso era comum, Jesus pregar, andar com o povo acompanhar e ele se assentar e ensinar. Então, alguns chegam a dizer que, num contexto como esse, pode ter acontecido o Sermão da Montanha, de ter falado várias vezes, ter sido seguido pelo povo por vários dias, de ter ensinado isso repetidamente em várias ocasiões. Tanto que Mateus cita um contexto para o Sermão da Montanha, Lucas cita outro. Lucas, ele não é o Sermão da Montanha, ele é o Sermão da planície. Entende? Inclusive lá em Israel existe o local tradicional do Sermão da Montanha. Você vai lá no Monte das Bem-aventuranças, como eles falam. A região lá da Galileia não é uma região de montanhas altas assim. O lago, que é o Mar da Galileia, ele fica numa baixada, como se fosse uma panelona assim. E você tem as encostas ali do lago. Então, provavelmente, numa dessas encostas, Jesus se assentou e reuniu o povo em volta dele. E numa das encostas você tem assim um cenário interessante. Ela é uma encosta que desce para o lago e tem uma parte, uma planície grande em cima dela. É onde existe hoje a Igreja das Bem-aventuranças ali. Uma igrejinha muito bonita, ela tem octogonal, assim, por causa das 8 bem-aventuranças e tal. É uma igreja muito legal, muito bonitinha a arquitetura dela ali. Pode ter sido lá. O fato é que Jesus, ele faz desse momento, aqui no Evangelho de Mateus, você percebe que ele coloca um resumo de tudo aquilo que ele ensina depois, nas parábolas e em outros momentos dele. E o curioso é o seguinte, é a justaposição de imagens que o evangelista faz propositalmente. A lei foi dada a Deus para Moisés, por Deus, no Monte Sinai. Então você tinha o povo todo de Israel reunido na montanha, Moisés no monte
E a lei, a Torá, a revelação de Deus foi feita na montanha. Deus ensinou o povo como viver. E foi ali naquele momento que Israel, que era um bando de escravos recém-saídos do Egito, se tornou uma nação. Aqui você vê a mesma imagem. Você vê Jesus na montanha ensinando o povo. E Mateus faz isso propositadamente, porque durante todo o evangelho dele, ele vai mostrando Jesus como sendo o cumprimento desses modelos do Antigo Testamento. Moisés não fala que haveria um profeta semelhante a ele? Quando ele chegar, vocês vão aprender dele, ele fala. Então ele coloca Jesus na montanha ensinando a lei. O Sermão da Montanha não é nada mais, nada menos do que um ensino da lei. Ele está ensinando a lei. E uma outra coisa curiosa, nós comentamos aqui nos programas anteriores, que era a tradição daquele tempo, se criar uma barreira em torno da lei. Não era assim? Então, qual que era a questão da barreira? Os mandamentos menores eram criados, porque se as pessoas andam pelo caminho menor, elas não vão transgredir a lei maior. Então, assim, o princípio é, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Bíblia só fala isso. Você não vai encontrar aqui um padrão, você faz isso, você faz aquilo, você não faz aquilo lá. Há alguns indícios, algumas coisas, a Bíblia mostra o espírito que é do mandamento. Mas como é que eu posso evitar de transgredir esse mandamento? Então as pessoas pensaram o seguinte, vamos listar os trabalhos que são proibidos no sábado. E os caras listaram 39 trabalhos proibidos no sábado. Então, a questão dos rabinos, o ensino dos escribas, como é mencionado aqui, era muito disso, de você se preocupar com as coisas menores para proteger as maiores. Então, eles ensinavam, e eles não tinham nenhuma autoridade para alterar nada. Sim. Olha, rabino fulano disse, o rabino ciclano falou, o que o outro recebeu, era a questão da lei oral. Foi dada lá no Sinai uma lei oral e é transmitida pelos sábios. Então é assim que funciona. A minha autoridade não é minha, é a autoridade do rabino fulano, que vai remeter até Moisés. Era assim que era. Agora Jesus mostra um outro princípio de cerca em torno da lei. Fala assim, vocês estão pensando na cerca externa. Vamos criar mandamentos menores para não transgredir os maiores. Não. Você tem que interiorizar o princípio da lei dentro de você. Aí você não transgride aquele mandamento maior. Bom demais. Então ele inverte a questão da cerca. Ele também cria uma cerca em torno da lei. Só que o padrão dele é outro, é interior. Então ele subjetiva toda a realidade da lei, coloca a lei dentro de você. Então é o que a gente vai discutir aqui no programa. Várias questões práticas. Adultério, cobiça, mentira, juramento, assassinato, tudo aquilo que a lei proibia. Como é que eu posso viver o princípio disso? Porque para cometer adultério, qual é o sentimento que nasce primeiro em mim? Para cometer o assassinato, de onde que vem as fontes do homicídio? Para mentira, para tudo isso. Então ele vai internalizando a lei e torna a lei muito mais dura, porque ele mostra um princípio que o ser humano por si só não consegue observar. Pastor, você precisa da graça de Deus. Você me deixou curioso agora. Quantas vezes você já foi até Jerusalém? Olha, mais ou menos. Já perdeu a conta? Desde 2007 eu vou para lá todos os anos. Todos os anos. Tem anos que eu cheguei aí mais de uma vez. Mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Gente, eu fui para lá umas 8, 9 vezes. Eu gosto de ouvir o pastor Marcelo porque você escuta alguém que tem um conhecimento teológico pastoral também, mas conhece a cultura, o lugar onde foi. Obrigado, pastor. Isso aí pra gente esclarece o Sermão da Montanha e me fascina isso. Então, aqueles escribas que não tinham autoridade encerram o Sermão da Montanha dizendo Jesus falou de um jeito que provou que ele tinha autoridade. Jefferson Pilar, qual é a parte do Sermão da Montanha que fala de bem-aventuranças, de sal, de luz, de lei, de amar o próximo, de você como você se comportar com adultério, assassinato, outras coisas? O que mais te fascina no Sermão da Montanha? Para mim é o primeiro de todos, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, pobres de espírito, né? Isso demonstra pra você é bem-aventuranças. Bem-aventurança. Isso te marca. Bem-aventurança, com certeza. Sermão da Montanha. O que me marca é a nova perspectiva que Jesus, né, dá da lei. Ele vem e dá uma perspectiva totalmente profunda. Parece que ele olha assim na lei e consegue enxergar ela bem lá no fundo e mostra ela de uma forma totalmente viva, totalmente atual. E que atual na época do Sermão da Montanha e atual hoje. Ele vem dar uma nova interpretação, parece, que deixa a lei leve e, ao mesmo tempo, profunda. Eu até diria que ele não se preocupou tanto em fazer uma cerca. Se fosse uma casa, ele estaria se preocupando mais em arrumar o centro da casa. O alicerce, o alicerce, né? É a base, isso mesmo, exatamente. a base da casa. Tati, E isso é lindo. Sermão da Montanha para você. A gente sempre estuda e sabe desses capítulos, mas o que você guarda no teu coração? Então, o que me deixou assim...
me deixou não, mas o que eu achei muito interessante foi a forma como a lição abordou essa questão do Sermão da Montanha. Porque a gente tem muito, e sempre ouve em muitos sermãos, muito mais essa parte das bem-aventuranças. E aí a gente tem na cabeça, muitas vezes, quando a gente não se aprofunda muito no estudo, de que o Sermão da Montanha se baseia simplesmente em uma questão, exatamente, de bem-aventuranças e tal. Mas essa abordagem que a lição deu, que foi o que a Moara falou, da questão da profundidade da lei, e a lição fala que no Sermão da Montanha, Jesus não demonstrou que a lei tinha sido abolida, né? E muito pelo contrário, ele reafirmou e ele aprofundou os conceitos da lei, deixando ela muito mais profunda no sentido espiritual da gente conseguir entender, não tanto o exterior, porque se levava muito em conta o que era visto pelos outros, mas da lei estar realmente dentro da gente, na questão espiritual profunda mesmo do nosso relacionamento com Deus. E mostrou o quanto precisamos dele. Sem dúvida. Mais ainda, porque quando a gente olha Valente, isso... nosso músico. Você já cantou alguma música do Sermão da Montanha? Bem-aventurança, Sal da Terra, Luz do Mundo? Todo mundo já, né? Nossa, todo mundo já, O que te fascina no Sermão da Montanha? Ó, o que me fascina e que mais chama atenção é que, vou colocar assim, o parâmetro, não seria ideal a palavra, mas vou usar ela. O parâmetro de justiça de Deus é muito superior ao do homem, né? E a maneira como ele se expõe no sermão. Olha só, você quer ser justo? Você quer se colocar impoluto diante de Deus, tomando como ponto de partida aquilo que você é capaz de fazer ou não? Ok, tua justiça tem que exceder a dos fariseus. Aí o cara fica... E aí? Como? O fariseu já não era o top, né? Já não é, os caras eram tão zelosos com tudo. Como o meu zelo pode exceder em muito ao zelo deles? Então assim, ele mostra o quê? Ó, não tem outro jeito de você viver isso aqui se não for em mim. Porque, olha só, não há justiça de Deus sem que isso passe necessariamente pela minha intercessão. Então, olha só, vamos com calma, né? Ele bota, assim, a sensação que eu tenho no Sermão do Monte é que Cristo coloca os pingos nos is. Exatamente. Sim, E fala para não mexer nem um i nem um tio. Olha aqui, ó, é isso aqui. Tudo isso que vocês estão vendo há tanto tempo e com tanto zelo, olha só, é assim que funciona, desse jeito. Ele veio literalmente, assim, não cumprir, mas ele veio literalmente, assim, dar sentido. Por exemplo, aqui João fala no prólogo, por exemplo. O prólogo de João, ele dá bem a dimensão do Sermão do Monte, né? O verbo, a palavra, o logos, se fez carne e habitou entre nós, né? Que é a palavra viva falando dela, sobre ela, de como ela deu tudo para todos, entendeu? Sim. Então, acho que faz todo sentido. E uma coisa muito bonita que eu acho que convém a gente falar, porque é um dos versos mais polêmicos do Sermão da Montanha, e o que a gente sempre costuma usar, o verso 17 do capítulo 5 diz assim, Mateus 5, verso 17, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então, qual é o pensamento vigente hoje na maioria das pessoas, inclusive de vários segmentos cristãos? Jesus cumpriu a lei. Uma vez que ele cumpre a lei, eu estou desobrigado de poder ter minha vida orientada pela lei. Okay. Porque a obediência dele não se torna uma referência para mim, a obediência dele é minha substituto em relação a mim. Então, aí há no meu ponto de vista, e eu acredito que é exatamente isso que Jesus fala aqui, esse pensamento é você perverter o que ele está dizendo. Porque a desobediência de Cristo realmente é completa, é perfeita, e eu nunca vou obedecer como ele obedeceu. A graça dele cobre a minha desobediência. Mas há um processo na minha vida de ser transformado à imagem e semelhança dele. Se ele foi o obediente, porque ele é a encarnação da palavra, e não tem como ele virar contra ele mesmo, virar um ser contrário a si mesmo, à medida que eu me torno semelhante a Cristo, a minha vida vai ser adequada ao Espírito da palavra. Então, quando ele fala, eu vim cumprir, a palavra, o termo que ele usa, que aparece no Evangelho de Mateus, no original em grego, é plero. Quer dizer, cumprir aqui não é anular. Porque muitas pessoas pensam assim, uma vez que ele cumpriu, automaticamente o cumprimento dele anula a lei para mim. Mas não é isso que ele fala. Só que eles não leem o verso 18, né? Que é a sequência. Ele fala, nada vai ser mudado. E ele usa aqui uma coisa muito interessante. Não existia nem tio e nem i na Torá. Você entende? Está aqui em português. Tem os pingos nos is não aconteceram. Os pingos nos is não existia isso. Então ele não está falando assim, olha, nem o i, nem o tio. Eles escreviam em português. Né? O que existia lá na Torá, no rolo da Torá, era o iod, que era uma letra
que parece ser um apóstrofo. É um som de... seria o Y nosso ok. aqui, o I, não é? É um apóstrofo assim em cima. Você faz um risquinho pequenininho em cima. Esse é o Iod. Tá. Não vai ser nem Iod e nem um traço da letra da Torá. O rolo da Torá, quando é escrito, as letras são floreadas. Então você faz uma letrinha, você puxa um raminho em cima, faz uma... É a arte do escriba, sabe, na hora de fazer. Nem um traço desse, nem um floreado da Torá, que não tem o mínimo sentido gramatical, porque se você faz a letra sem um floreado, ela vai ser a letra, mas nem o floreado vai sair. Não É o pode. que ele diz, não pode. Gente, eu preciso chamar o intervalo. A discussão vai longe, mas só para deixar você jovem curioso, no próximo bloco a discussão vai ser assassinato, adultério, mentira. E uma frase para você já ir pensando, Jefferson. O pecado começa na mente. A ação do pecado começa na cabeça? Vamos lá. Próximo bloco, a gente já volta. Não desliga não, não zapeia não. Fica com a gente no Código Aberto, que a gente está só começando. Abraço. Já estamos de volta, segundo bloco, e se prepare, porque agora a gente vai falar algo que todo mundo já sabe o que vamos falar, já pecou por causa disso, e 100% já lutou com isso. Pessoal, para abrir a discussão, o pecado é na ação ou o pecado é na mente? Jesus deixa bem claro no Sermão da Montanha que o adultério é aqui, o assassinato é também se irar, o juramento pode ser um pecado se você promete que não cumpre. Jesus realmente ampliou o pecado e deixou todo mundo mais ainda preocupado. Como é que você define, Jefferson? Pecado do adultério do sexo. É só quando vai para a cama? De maneira nenhuma, né? Jesus, como o senhor mesmo disse, ampliou muito mais. E só de você olhar, você já se sente condenado, né? Porque você fala, pô, se começa na mente, já era para mim, estou perdido. Aí você acaba ficando naquela sensação de total dependência. Realmente, nesse padrão aí, eu não posso chegar. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que um jovem hoje pode cometer o adultério sem necessariamente adulterar? Pastor, quando eu estava estudando a lição, eu lembrei de um versinho aqui em Provérbios. Provérbios 4, 23. E eu acho que é por aí que começa o pecado. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O jovem começa a pecar quando ele começa... O processo de pecar, ele começa com um pensamento. O pensamento que desencadeia qualquer ação, qualquer atitude... E só o fato de pensar, da gente ficar alimentando essas coisas na nossa mente, já entristece, já é a quebra do mandamento de Deus. É esse sentido que Jesus veio dar às leis, né? Como a gente estava discutindo aqui há pouco. Ele veio cumprir, e esse cumprir é no sentido de preencher, como se a lei não adulterarás fosse um potinho vazio, e a gente enxergasse ela como um potinho vazio. Daí Jesus vem e preenche ela com um sentido completo. Olha, não é só você deitar na cama com alguém, é você desejar a gatinha, sei lá, que está passando na rua. Com milhares de mensagens o tempo inteiro. É de um Exatamente. outdoor a um folder, passando por um site, um comercial, uma novela, um filme, uma música. Para onde a gente olha tem apelo sexual. E agora eu vou dizer para o jovem que me assiste, pensou no sexo, já pecou fazendo. Como que controla? Gente, isso é difícil. Fala, Tati. Não, era exatamente isso que eu ia falar, pastor. E hoje a gente vive numa situação bastante complicada nesse aspecto, porque assim, tudo é voltado para a vulgaridade, para a estimulação ao sexo. Então, você assiste um comercial de um relógio, tem uma mulher toda sensual, ou seminua, ou não sei o que lá. As crianças, desde pequenas, hoje, infelizmente, em função de toda essa exploração da mídia, elas já são estimuladas a isso muito cedo. Tanto que a gente vê, hoje em dia, as meninas tendo menstruação muito precoce, e tem muito a ver com essas coisas. Então, realmente, a gente está vivendo numa situação no mundo bastante delicada em relação a isso. E só a misericórdia de Cristo, Deus. porque quando a gente olha, a gente fala, pronto, assim, desculpa a palavra, mas ferrou, porque eu estou envolvido nisso. Pastor Agora Marcelo, você nos vê. ajude, porque é exatamente isso. O jovem sente isso. Pensou, pecou. Cuidado com o que Pastor, eu penso o tempo todo. E agora? É Socorro. complicado, é complicado isso. Socorra-nos. Porque assim, a gente vive uma fase da nossa vida que os nossos hormônios realmente estão à flor da pele. Engolem os neurônios. E isso é completamente, natural, é tá natural. bom? Isso é natural. Moara, pode Sabe? falar, Moara. 24 anos, tem hormônio ou tem neurônio? Tem
50-50, 50%. 50-50, Porque né? eu tô- Menina, Na pastor, adolescência, então você é- tem acho que código aberto. 95-5, né? Aí você vai depois dando uma equilibrada nisso, né? Fala, Então, pastor. há um momento realmente da nossa vida que os hormônios estão berrando, gritando, e é natural, a gente está descobrindo a vida. É natural a gente sentir esse negócio, esse impulso, essa coisa, sabe? Aí você Pastor, manda a eu montanha acho e que- fica louco, É, fica não, é desesperado. claro. Não, E eu outra, acho, também pastor, tem uma que assim, coisa, Deus só- entende isso. É, Deus exatamente isso que eu entende ia isso. falar. Para o Sabe? jovem Que eu ia também não perguntar. ficar Deus sabe. desesperado, porque Deus sabe essas disso. mudanças do corpo, essas sensações, são uma coisa natural também do desenvolvimento, porque Claro. senão o jovem vai falar, pronto, não, Não, eu porque não tem consigo que aquela ter chama coisa, atenção? né? Sabe o que me chama atenção? Todo mundo quer falar agora. É, Só não, um minuto, agora código todo aberto. mundo vai Aguenta, falar. nós Agora o estamos aqui assunto ficou empolgados. bom. Agora o Fala. assunto ficou tema bom. é- Agora, mas sério, sabe o que me chama atenção? O que me chama atenção é o seguinte: é que com esse discurso de Cristo, de que estava tudo aqui na mente e não estava aqui no exterior, acontece uma coisa muito interessante, a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Que é justamente as pessoas interpretam. Muita gente hoje interpreta isso e se lota de culpas por causa disso. Nossa, mas se pecado não. O que Cristo faz com isso? Faz uma coisa linda, que ele esvazia completamente o significado de pecado enquanto ato e aponta para o pecado condição. Então, o que Explica ele melhor isso. ele está querendo dizer? Você é pecador não porque você peca. Você peca porque você é pecador. É outra coisa. Olha aí. Quer dizer, em Agora- qualquer momento, Em você qualquer vai momento viver da a sua condição vida, pecado. você está inclinado 24 horas por dia para isso. Claro. Então, mano, não adianta você lutar exatamente contra isso. Não adianta. Tem que ser dependente Porque da graça. Você tem que ser Aí dependente é de que tá o mim, ponto, porque... porque- eu vou efetuar uma transformação na tua vida Claro. que é muito mais E- completa do que simplesmente o pecado ato do eu faço ou não faço. É. E quando Entendeu? Jesus fala isso, ele não está tendo em mente, ele não está falando para um grupo de adolescentes ouvindo ele. Entende? Que estão lutando com essa questão do hormônio e tal e tudo, sabe? Ele não está falando Porque isso. imagina só, Ele está pastor. falando por você nutrir essa sensualidade como condição do seu olhar na vida. Tem muita gente aí que vive a vida. Eu sou casado, tenho minha esposa, meus filhos e tal, meu relacionamento estável e tal. Mas dentro de mim eu sou habitado por Todos inúmeras sem mulheres, você dúvida. entende? Muitas mulheres por muitos homens, no olhar, sabe? É essa coisa pervertida que você vai alimentando. Hoje em dia, como vocês mesmos falaram aqui, o estímulo nosso é demais. É absurdo. Na internet, nos sites. Hoje, a um clique, você tem acesso à pornografia. Quando eu era moleque, para você poder ver qualquer coisinha proibida, você tinha que montar um esquema. Você tinha que ir na banquinha. Tinha que ir na banquinha, ter o tiozinho da banquinha que era chegado, sabe? ser Você chega ali, chegado, né? tinha que ser chegado. E até você desenvolver amizade com. Você tinha que comprar muita revista do tio Patinhas para você partir para outro esquema, junto Agora, com aquele hoje tá tiozinho no lá. outdoor Hoje da não rua. é assim. Sim. Hoje, pelo contrário, hoje você está lá no seu quarto, no celular. Você entende? Às vezes E nós, às nós vezes ficamos não é, preocupados. você nem quer e salta. Tem aplicativos, salta, tem coisas que sabe? te surpreendem. E aí o que acontece com a pessoa? É aí que vem o ponto. Você não é forte em relação a isso, ninguém é. Então, quando você acha que é forte, não, eu consigo encarar. Aí você olha, não, isso aqui não é tão. É uma coisa intermediária. Ah, vou ver isso Perdeu. daqui. O Pô, pecado legal. chama mais pecado. Aí você vai, um Morreu. link te leva a outro, te leva a outro, te leva a outro. Você começa vendo uma foto de uma mulher, por exemplo, de biquíni numa praia, ou então de um cara legal, saradão, assim, pô, que legal. Isso aqui então não é tão pecado, porque não há uma nudez explícita, não há um sexo Mas os rolando estímulos aqui. estão vindo. Você olha, uma coisa vai te puxando a outra, e você vai alimentando esse olhar da cobiça, esse negócio você está dando lenha para a fogueira, literalmente. Então, o desejo brota natural do ser humano. E é isso agora, que Jesus falou no Sermão da Claro, Montanha. agora eu não posso alimentar o negócio. Amigos, sabe? se for falar de sexo, vamos ter que fazer 4 códigos abertos. programas Mas tem um aqui, outro né? tópico que eu queria puxar ainda nesse bloco. Jesus fala sobre adultério nessa visão ampliada do pensamento. Mas ele também fala do assassinato. Você já matou alguém? Se você já matou, ok, você é perdoado por Deus, mas a maioria não matou ninguém. E aí Jesus fala, assassinar não é apenas puxar o gatilho, enforcar ou enfiar uma faca. Assassinar é se irar, é brigar, é a cólera, é a intenção do ódio. Como é que vocês encaram isso? Até o ofender, né? Ele fala. Imagina quantas pessoas a gente já não matou, principalmente da nossa família, que é o Ai, que lugar mais cruel. difícil. Que É, cruel, quando a matou gente matou mãe e com pai. palavras. Nossa, como a gente é cruel. Às vezes a gente consegue ser tão simpático e sorridente, né? Para as que a gente menos com o pastor conhece. Odailson, Tá. com que a gente menos conhece. Mas em casa pisou Ellen, no pé. Ellen, me desculpe, Ellen, que realmente aqui todo mundo vê o Odailson apresentador, né? Mas a minha esposa, ela sabe quando o sangue sobe para a cabeça, a razão às vezes desce para o pé e a gente chuta longe. O irmão Não pisa é no fácil. pé, a gente quer responder com um soco, né? Normalmente é assim. Irmãzinhas, amo vocês. Mas é muito difícil, a gente acaba sendo cruel com as pessoas que estão mais próximas da gente, e isso também é matar. E é a forma mais
sei lá, cruel Mais de vil. morrer por dentro. Agora, né? não parece que o jovem está cada vez mais nervoso? Nossa, Tenso, não sei se cada vez a precocidade maior dos estudos, do trabalho, da pressão da vida, o mundo da informação, a competição, as redes sociais, a pressão está deixando cada vez mais a juventude num pique de ebulição que são vulcões ambulantes, a ponto de explodir. O que vocês acham? A gente vê hoje o estado da violência e do ódio, a cultura do ódio, da raiva, cada Cultura do ódio. cada vez mais fortalecido na prática das pessoas. É um absurdo você ligar a televisão, por exemplo, e você vê o nível de violência nos estádios de futebol. A gente está vivendo aí um ano de Copa do Mundo, chegando. todo mundo voltado para o esporte e tal, daqui a alguns dias a Copa começa. Claro, na Copa do Mundo a questão é diferente, o evento é preparado, é elitizando montado, um pouco. é um evento elitizado. Mas assim, olhando a realidade hoje do Brasil, do esporte no Brasil, é inadmissível alguém morrer porque passa pela rua usando uma camisa de um time de futebol que não é o meu. Você entende? Isso é um estado de barbaridade. E as pessoas se organizam para isso. Só e acham apontando que aqui, isso é pastor, interessante. por isso que a gente recomenda ao jovem evitar lugares que potencialmente você já tenha violência. Jovem, evite lugares que você sabe onde lá a violência já está explícita. Porém, como você bem comentou, às vezes você não vai estar no estádio de futebol, você não vai estar assistindo um UFC, você não vai estar dentro de um ambiente de rinha, né? De galo, briga de galo humana, na verdade, e às vezes na calçada você fecha alguém, pega a vaga de alguém, ou um jovem bate no cotovelo com você e ali acabou o dia. A questão do ódio, por que Jesus fala isso? Eu vou colocar isso aqui rapidamente. Porque quando você fala assim, meu, esse cara, tipo, eu odeio você, um exemplo. Vale nada. Por favor, isso aqui é só, tá? Não tem nada a ver. Né? Mas chega e fala assim, meu, o Daílson, meu, o cara acabou pra mim. Olha aí. Você fala assim, acabou, pra mim ele não é nada. Eu posso não fazer nada pra você. Eu posso não Mas tirar um tem. fio do teu cabelo, mas você... Sabe aquele negócio? Eu Fulano matei morreu você. pra mim? Eu matei Já viu você essa pra frase? mim. Morreu pra mim. Quer dizer, o cara acabou. Eu esvaziei você de significado pra mim. Mas, no Você fundo, pra você mim é matou nada a pessoa, agora. né? Dentro de mim eu te matei. Desejou Quer dizer, você isso. pra mim não representa Forte nada, isso, você pra mim não é nada, você pra mim não significa nada. Então quer dizer, daí pra você tirar a vida... O que é tirar a vida de alguém? Você tira a vida de alguém porque aquela pessoa para você não representa nada. Exatamente. O ato do homicídio é você esvaziar completamente a pessoa de significado. E essa banalização da vida humana é o motor da violência que a gente vê hoje. Quer dizer, matar um cachorro, uma barata e um pai de família é a mesma coisa para muita gente. Você entende? Por quê? Porque a vida perdeu o significado. Então, o ódio é o combustível disso. Você, para mim, não é nada. Ainda que eu não te mate, mas aqui dentro, a configuração do assassinato já foi implantada. E é isso que Jesus fala. Então, se você... E não tem culto para amenizar isso, porque ele fala, não adianta você odiar e adorar Deus. Ele fala assim, não é Vamos lá. culto que vai limpar isso da exatamente o que sua ele vida. Uma hora fala já aqui, está de né? Bíblia aberta. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Vamos lá? É exatamente isso. Tá. Pastor, você falou sobre questões dessas lutas que agora estão bastante, né, divulgadas aí na mídia. Eu sou totalmente contra a quem assiste isso, porque eu penso um pouco nessa questão também. Porque o pastor falou que parece que hoje os jovens eles estão mais impacientes, eles estão a ponto de explodir por qualquer coisa e tal, não sei o quê. E eu acho que isso é uma forma de estímulo. Claro que sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também tomar cuidado com o que está entrando dentro da gente. Porque muitas vezes, não tem nada a ver, porque aquilo ali é montagem, é não sei o quê. Mas, gente, Autossuficiente. quando a gente assiste uma coisa de Os olhos não violência... podem ser- A gente, que eu, assim, eu não gosto, eu detesto pode ver falar, qualquer aqui é coisa lugar de pra pontuar briga. a tua opinião. Então, assim, eu realmente não assisto. Mas quem gosta de assistir isso, quando assiste, seja sincero, você não fica estimulado? Não tem como, a pessoa é que nem outras coisas que eu assista ou que eu veja, que eu leia, que eu veja na internet, que eu sei que não é bom para mim, mas quando você vê, aquilo fica dentro de você, aquilo te estimula. Agora, olha, entendeu? Preciso Deixa eu chamar falar um uma intervalo. coisa que eu Fala, acho Felipe, que também a gente passa muito batido e eu acho que é importante falar. Porque, por exemplo, a gente fica às vezes muito preocupado, por exemplo, com o UFC, né? A gente às vezes fica muito preocupado, por exemplo, com o estádio de futebol, por exemplo, e tal, e com todas as outras coisas que a igreja acaba se posicionando e dando as suas recomendações. Só que assim, a gente se esquece, por exemplo, que existem outras modalidades de violência que são perpetradas na nossa sociedade e que nós cristãos passamos batidos por elas. Por exemplo, você que anda no seu carro confortável, para num sinal de trânsito e vê uma criança passando necessidade, aquilo ali já anestesiou você de uma forma
que você não consegue, por exemplo, se compadecer da situação daquela criança. É o lance então do valor da vida do acabar. valor da vida acabar. Então, por exemplo, tem gente na sua igreja que passa necessidade e que você, enfim, a sociedade é injusta Sim. mesmo, né? Está passando necessidade e tal. Então, por exemplo, olha, eu acho que qualquer modalidade de violência que não caminhe na direção, qualquer modalidade de cristianismo que a gente imagina, que as pessoas, facetas de cristianismo que as pessoas estão pregando por aí, que não caminhe na direção das necessidades do próximo, para mim não é cristianismo. É uma violência. Colocou Então o aí a pingo no gente zife. fica assim, o UFC, Prefiro. tal coisa, mas espera aí, eu acho que a violência, ela tem, as matizes dela são muito mais profundas Não, do de que fato. simplesmente, por exemplo, ou o UFC ou o estádio de futebol, Queridos, entendeu? Esses são preciso exemplos chamar o pontuais. intervalo. São exemplos pontuais, Me dê mais exatamente. 2 horas de código aberto hoje, porque está difícil terminar o assunto aqui. Mas antes do intervalo, jovem, estamos pontuando para você de maneira bem clara, que a gente não fique em cima do muro, o caminho que você deve ter com Deus. Evite qualquer forma de apelo à violência e realmente tudo aquilo que é indiferença. Quando a pessoa morre para dentro por você, você está sendo violento. Então, concordo com o Felipe, uma coisa não exclui a outra, mas ambas se acumulam na vida de um jovem. Não deve em ambientes de violência. Cristão não foi feito para estar em estádio de futebol, em outros lugares de luta. Você não foi feito para isso. Porém, não é só isso. É muito mais do que isso quando você precisa colocar Deus em primeiro lugar e se importar com o próximo. No próximo intervalo, calma que a gente vai dar para você a resposta dessa discussão. Pastor, estou desesperado, porque agora eu me sinto violento, me sinto adúltero, me sinto um nada. Fica tranquilo, no próximo bloco tem música do Felipe e o encerramento do nosso super código aberto de hoje, que o assunto valeu a pena, né? Já já a gente volta. De volta no terceiro e último bloco desse super código aberto que deu pano para manga. Estou me lembrando agora do filme que ganhou Oscar esse ano, 12 anos de escravidão, que o tema era escravidão. E aqui até a Moara falou, pastor, acho que o jovem está se sentindo meio açoitado. A gente vai fechar a boca do saco, fica tranquilo que a gente vai ter uma conclusão para você entender que quando Jesus fala sobre adultério, pensou, assassino é porque sentiu, tem um fim para todas essas coisas, tem um começo para o céu. Para a gente ficar nesse clima de encerramento, Felipe, louve ao Senhor, Vamos nessa. deixa a gente mais tranquilo, mais calmo, né? Vamos lá. Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. E embora falte luz, vou ver o céu se abrir. Oh, graça que seduz a quem só quer subir. E viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Para ser não basta ter e palácios construir, a poder para exercer, com espinhos pra ferir, despido de prazer, é hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim.
para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Amém. Eu gosto de ouvir a música e gosto de refletir a música. O prazer de viver é ver a justiça de Deus. E a gente está discutindo exatamente isso. Parabéns pela escolha muito bem feita, Felipe, porque a letra nos faz pensar exatamente no encerramento desse nosso estudo. E a pergunta que eu faço para vocês é, começando pelo Jefferson, como vencer a tentação da intenção? Como vencer esse vulcão dentro de mim que quer matar a pessoa para mim, mesmo que eu ainda passe a mão no cabelinho dela dizendo que está tudo bem, mas por dentro eu estou odiando? É difícil para um jovem estar vivo para ver essa justiça de Deus e ser feliz? Então, pastor, por isso que Jesus veio para mudar o ser e não o fazer. Porque por isso que ele diz para Nicodemos assim, olha, você tem que nascer de novo. Por isso que já dizia em Ezequiel, vou aspergir água em você, vou colocar em você um coração novo, um espírito novo, e esse espírito vai fazer com que você ande nos meus estatutos. Não é o que você vai fazer, é o que eu vou fazer em você. Então, Jesus ele veio para nos justificar e nos capacitar, para nos dar uma vida nova, uma nova criatura, não o aperfeiçoamento da antiga. E muita gente, quando vem para a igreja, pensa que é o aperfeiçoamento da antiga e continua com os mesmos costumes. Não é isso que Jesus quer fazer. Ele quer transformar em você numa nova criatura, nascida do alto, nascida segundo a vontade dele. Ele muda esse ser e vivifica esse novo ser, esse novo coração e capacita você, porque se ele vem e não muda a gente, a graça não valeu de nada, mas a graça, ela te chama como você está, pecador, vacilão, bandido, adúltero, vacilão, assim como eu, mas ele te ama demais para deixar você como está, então ele faz a mudança. Entende? Tati, como um jovem ser feliz depois de uma lição como essa, onde discutimos tantos aspectos práticos que nos deixam mais pecadores ainda? O Jefferson realmente falou tudo praticamente. É realmente só a graça de Cristo mesmo. É olhar para Cristo e se jogar para Ele e falar, Senhor, eu estou aqui do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, o Senhor me conhece, eu posso esconder de qualquer pessoa, mas o Senhor sabe que eu sou, os meus pensamentos. E o Senhor sabe também que de mim não sai nada de bom. Só o Senhor na minha vida, realmente, para transformar. E isso é uma coisa diária, é uma coisa contínua, que a gente precisa realmente estar buscando todos os dias, com oração, com estudo da palavra de Deus, com comunhão, né? Com experiências trocadas com os amigos, que isso é importante, que a gente faz, né, ao nos dirigirmos à igreja, para ouvirmos a palavra e também para a gente poder se fortalecer com as nossas experiências, né? Então é uma coisa diária, realmente, que a gente precisa estar buscando todos os dias. Moara, com 24 anos você está na fase mais jovem da sua vida, já pensou nisso? Esse é o momento da maior juventude concentrada naquilo que você chama de vida. Não fala para o jovem agora, fala de você. Vendo o Sermão da Montanha, vendo esse i e tio, ou traço que não pode ser mexido, e essa ampliação do pecado quase nos deixando pequenininho. Com todo o respeito no coração, mas em algum momento, acho que todos aqui, então, já fomos adúlteros, já fomos assassinos, já fomos mentirosos, já fomos bajuladores, todos nós aqui em algum momento já pecamos. Esses pecados tão definidos por Jesus. Como é que você sobrevive como uma jovem cristã? Pois é, pastor.
às vezes, se a gente olha assim rápido, é desesperador, né? Mas o sermão, ele me convida a perceber e saber que eu não preciso me arrumar para ir aos pés de Jesus. Eu não preciso. E às vezes a gente cai nessa tentação, e essa é a pior tentação. Não, eu não posso me jogar aos pés de Jesus agora, porque eu odeio fulano, eu tenho vontades que eu às vezes não consigo controlar. E daí o Sermão da Montanha fala assim: Moara, se joga aos meus pés, vem como você está, porque eu estou te convidando a ser perfeita em unidade comigo, porque eu sou perfeita. E daí eu percebo o amor de Jesus quando o Espírito Santo dele atua no meu coração e me ajuda a vencer essas tentações, porque às vezes a gente pensa mesmo, a gente tem desejo, mas a gente também tem escolha. E então, o Sermão da Montanha, esse contexto todo, me ajuda a ter esperança de que a Moara aqui, trapa de imundície, um dia vai ser coberta por um manto de justiça perfeito, que é o sangue de Jesus. É justiça atribuída. Amém? Não em nós mesmos, é atribuída. Ele atribui a nós. Felipe, sobrevive mediante um sermão da montanha como esse? Qual é a fórmula do segredo, ou o segredo disso? Ao mesmo tempo que dá aquele pesar, né, que fica essa impressão. Mas para mim fica a impressão de que Deus colocou a justiça do homem no lugar onde ela tem que estar. No nada. A tua justiça é isso aí, ele colocou ela no lugar. E ele fez uma outra coisa bonita. Ele nivelou todo mundo no mesmo lugar, né? Então, se para vocês existem uns que estão mais aqui, outros mais aqui, não, está todo mundo igual, né? Então, ele humaniza isso. E, além disso acontecer, ele estabelece o padrão de justiça dele como aquele que o ser humano jamais, em hipótese alguma, alcançará por aquilo que ele pode ou não oferecer ou fazer, né? Ele esvazia a meritocracia humana. E aí ele fala assim: quer isso? E tal, é comigo. É comigo. É comigo. Então, assim, me fica um consolo muito grande, um alívio muito grande, porque é com ele o negócio, é por ele o negócio. Claro. Se você quiser, pelas suas próprias atitudes, chegar lá, não vai chegar. Mas se ele estiver contigo, se ele for o mediador dessa justiça, aí fique em paz. Amém. Pastor Marcelo, Sermão da Montanha, que pode ter sido feito numa planície e muita gente se sentindo num vale. Como é que você, pastor, ajuda o jovem? Eu vejo isso na minha vida. O padrão da justiça divina é inalcançável por mim mesmo. E o Sermão da Montanha me coloca no meu lugar, como o Fio acabou de dizer pra gente. Essa é a sensação. Então o que eu tenho que fazer? É ficar lutando contra mim mesmo? É ficar olhando para as minhas falhas e tentando de alguma forma me tornar superior a elas? Eu posso até conseguir controlar por um tempo. Eu posso até dominar por uma semana, 2, eu posso fazer motivado por algum estímulo externo, alguma decisão, algum compromisso com Deus. Mas chega um momento que você vai falhar, chega um momento que você vai cair, chega um momento que você não vai mais conseguir. E quanto mais você tenta, por suas próprias forças, controlar esse vulcão de desejo, de paixões, de vontades, de comportamentos, mais você fica escravo disso. Você é transformado à semelhança daquilo que você está contemplando. Então, se você está olhando só para você, só para a desgraça, só para a fraqueza, você vai vivendo a sua vida patinando nessa lama o tempo todo. Então, qual que é o conselho que o Evangelho coloca para a gente hoje? Encha a sua vida de Jesus. Amém. Você já é aceito por Ele da maneira como você é. E isso não é só um discurso para você poder ir até uma igreja, se tornar membro de uma igreja, depois, olha, daqui até aqui é a graça. Daqui para cá, meu filho, é a tábua da lei quebrando na tua testa. Não é assim. É a graça o tempo inteiro, porque você carece disso o tempo todo na sua vida. Então, procure encher a tua mente, o teu coração da palavra de Deus, não só de versos da Bíblia, da palavra de Deus. Encha a tua vida de Jesus. Você é aceito por Ele, você é amado por Ele. Continue vivendo isso. Encha a sua vida de Cristo. O processo é natural. O milagre é natural. É a palavra dele que faz o milagre. Ele transformava e curava pela palavra no passado. Vai fazer isso na sua vida da mesma forma. Se o negócio é com ele, como o Fio falou, então para de olhar para você. Você é esse lixo todo que você sabe que você é. Então ele mostra você para você entender que por você o negócio não vai acontecer. Então se agarre a ele. Se encha de Jesus. E deixa a palavra fazer o trabalho na tua vida. Amém. Que você vai ser vitorioso. Deus seja louvado. Jovem, ficou com a gente até o final? Você ficou porque Deus quis, porque o Espírito Santo lhe ajudou. Você tem no Código Aberto esse momento para você dizer que essa é uma TV que se preocupa com a juventude, sim. Não tenha dúvida, jovem, que não é por acaso que você ficou discutindo com a gente esses assuntos. Talvez até incomodamos você em alguma coisa, falamos algo que lhe deixou até um pouco preocupado.
posso olhar nos teus olhos e te dizer, querido jovem, você é centro das atenções do universo. Você é o motivo de ser de Deus ter ido para a cruz. E se você ficou um pouco preocupado no adultério, no assassinato, no ódio, na injustiça, na malandragem, na bajulação, na mentira, pastor, para onde eu vou, eu estou errando. Nós estamos aqui como pecadores para dizer a você que a gente consegue sorrir, a gente consegue cantar. Sabe por quê? Vou ler para você, comecei lendo a Bíblia e termino a você lendo uma citação de um livro que para mim é muito especial, que tem nos acompanhado nessa temporada de Código Aberto. Livro Mensagens aos Jovens, de uma escritora chamada Ellen White, que diz na página 39, para você, jovem, nós vivemos entre os perigos dos últimos dias. Todo céu se interessa no caráter que você está formando. Isso quer dizer, jovem, Moara, que o jovem ele é centro das atenções do céu. Se a gente discutiu aqui a graça, esse sermão fantástico de um Jesus que tinha autoridade mais do que aqueles que pareciam ter, é porque, jovem, Deus quer você salvo, Deus quer você preparado, Deus quer você eterno, Deus quer te dar um abraço para dizer, valeu todos aqueles momentos que você assistiu à TV Novo Tempo e no Código Aberto você se colocou nas mãos de Deus. Nós não estamos aqui para discutir uma Bíblia, nós estamos aqui para aprender com o céu. Por isso, nessa quarta semana, já deram 4 semanas, hein? A gente já se sente bem mais perto de você, já começa a dar saudade dessa temporada que ainda tem mais algumas semanas pela frente. Mas é porque a gente está aqui para desabafar o coração e juntos sonharmos com a volta de Jesus. Deus te abençoe, jovem. Ore pela gente, que seguimos orando por você durante essa semana, depois da Páscoa. A gente se encontra no Facebook do Código e até o próximo sábado, quando a gente mata a saudade um dos outros e todos do céu. Até o próximo programa. Tchau.